Olá, vestibulando! Seja bem-vindo ao Química para Vestibular. Eu sou o professor Rafael Isidoro e na aula de hoje nós vamos falar sobre equilíbrio químico novamente, porém agora vamos falar de um equilíbrio heterogêneo. Nós vamos falar da constante do produto de solubilidade, ou seja, o KPS. Fique comigo até o fim desse vídeo, você não vai se arrepender. Vamos nessa? Galera, a que se refere o KPS? Então, para entender o KPS, você vai ter que pensar em uma solução contendo corpo de fundo, ok? O que seria aquele corpo de fundo? Aquilo que não foi dissolvido. Lembram-se disso em soluções? Então tá legal. Então a gente tem lá o corpo de fundo e tem lá o soluto, os íons que estão dissolvidos no solvente. Concordam comigo? Beleza? Existe um equilíbrio entre o sólido e os íons que estão hidratados, os íons aquosos ali. Esta também é uma condição de equilíbrio químico e, portanto, podemos escrever uma constante de equilíbrio para ela. Então aqui nós estamos falando de uma relação matemática, ok? Do equilíbrio entre os íons e o corpo de fundo. Então olha só, o que eu falei para vocês é o seguinte, né? Ilustrando, nós temos lá um sólido qualquer que está em equilíbrio com os seus íons, cátions e ânions, o tempo todo. Sólido vira aquoso vira sólido vira aquoso vira sólido e assim por diante, beleza? Para escrever uma constante de equilíbrio aqui, eu devo respeitar as regras. Sólidos e líquidos não participam. Por que a gente chama de constante do produto de solubilidade? Porque você não tem divisor ali. Aqui a gente só tem o produto dos íons, um pelo outro. Lembre-se de respeitar as regras. Quais são elas mesmo? Coeficiente vira expoente nas constantes de equilíbrio. Tá legal? Beleza? Exemplo de como a gente pode escrever uma constante de equilíbrio. Então, galera, olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho lá o sulfato de alumínio em equilíbrio com os seus íons, tudo bem? Eu vou multiplicar em mol por litro alumínio por sulfato, tal que o 2 do alumínio vira quadrado e o 3 do sulfato vira cubo. Simples assim, beleza? Abaixo temos o carbonato de prata. Como é que eu escrevo a constante de equilíbrio do carbonato de prata? Mol por litro, prata que multiplica carbonato, tal que o 2 da prata vira quadrado, o 1 do carbonato vira expoente 1, mas expoente 1 não precisa ser representado. Então é assim que a gente escreve a constante de equilíbrio KPS para um composto qualquer, tá legal? Fechou? Como que eu relaciono o KPS com a solubilidade? Pessoal, é muito comum os exercícios associarem isso, ok? Através do KPS, você pode perceber se a sua solução é insaturada, saturada, saturada com corpo de fundo ou supersaturada, beleza? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês como que isso funciona. Então suponha que você tem ali um equilíbrio qualquer, AB, tá em equilíbrio com AY mais e BX menos, existe um KPS, como vocês estão vendo aí na tela, mol por litro, A que multiplica B, e aí eu quero fazer a seguinte análise, ó. Eu tenho lá, considerando aqui que estão todos aquosos, está tudo dissolvido, beleza? Não tem corpo de fundo aqui, tudo bem? Então vamos lá, ó. Eu fiz a multiplicação de um pelo outro e deu um valor menor que o KPS. Significa que a sua solução é insaturada e tem espaço para dissolver mais íons ali, tá legal? Eu fiz a multiplicação e deu exatamente o KPS. A sua solução é saturada. Daqui em diante começa a formar o corpo de fundo, tudo bem? Então chegou no KPS, é o limite. Qualquer coisinha que você colocar a mais lá não vai dissolver, vai formar corpo de fundo. Cuidado com esse último, esse é o mais perigoso. Muita atenção. Galera, eu estou considerando essa multiplicação aqui, ó, com os íons dissolvidos. Eles foram dissolvidos. Não tem corpo de fundo. Se está dissolvido e é maior que o KPS, então neste caso a solução é supersaturada. Toma cuidado para não confundir solução saturada com corpo de fundo, peraí que meu slide adiantou, não confundir solução saturada com corpo de fundo com solução supersaturada. Na supersaturada eles estão dissolvidos, na saturada com corpo de fundo tem íons dissolvidos e o sólido lá em equilíbrio com eles. Fechou? Conseguiu entender? Então tá bom. Vamos juntos agora resolver dois exercícios, ok? Esses exercícios são típicos de vestibular, é o mínimo que você tem que saber para poder enfrentar uma questão que aborda este tema, tá legal? Pausa o vídeo, aproveita para fazer a inscrição no canal, dê o play novamente. Vamos lá? Galera, olha só, ele pede o KPS do cromato ou dicromato, agora me confundi, eu acho que é o cromato de prata, beleza? Ele me dá uma temperatura, solubilidade, beleza. Olha só, primeira coisa, equilíbrio químico, KPS, tem que ter mol por litro. Vocês viram que ele deu aqui, olha lá, ó, gramas por litro na concentração. Então tome cuidado, faça
faça antes a conversão. Prof, como eu posso fazer isso? Pode ser por regra de 3, pode ser usando fórmula, eu prefiro o fator de conversão. Como é que eu faço isso? 1 mol está para a massa molar do composto. Aí eu pego aquela quantidade em gramas que está para 1 litro, cancelo grama com grama e eu já tenho aqui mol por litro. Simples assim, beleza? Agora eu escrevo a reação, tem que ter a reação para a gente poder saber qual é a proporção estequiométrica, e aí eu escrevo lá, qual é a proporção em mol? Eu tenho 1 mol do sal, que está para 2 mol da prata, que está para 1 mol do cromato. Beleza. Agora ele me deu, olha só, a solubilidade em gramas por litro, mas eu já converti para mol por litro. Então eu posso escrever que a cada 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro, eu tenho 2 que multiplica 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro, e eu tenho 1 que multiplica 10 a menos 4 mol por litro. Fechou! Já tem a solubilidade de cada um ali. Mas eu quero o KPS. O que eu faço? Escrevo o meu KPS, que vai ser o quê? Vai ser a multiplicação da prata ao quadrado, que multiplica o cromato. Fechou? Beleza? Tá joia. E agora, o que eu faço? Substituo aqueles valores que eu escrevi ali na tabelinha dentro da formulinha. Cuidado com os expoentes, né? O primeiro é ao quadrado, o segundo não tem problema, é elevado a 1, multiplicou bonitinho, fez a regrinha de potenciação, encontrou o KPS. Esse é o tipo de exercício mais básico de todos. Mas ele pode fazer o contrário. Ele pode, ao invés de pedir o KPS, te dar o KPS e pedir a solubilidade. Eu vou mostrar pra vocês como é que isso pode ser resolvido. Pausa o vídeo, leia com atenção, dê o play novamente. Então vamos lá, olha só. Ele tá me dando aqui o fosfato de cálcio, certo? E ele já me deu o KPS, ó. O KPS está pronto. 1 vezes 10 a menos 25. Ele quer a solubilidade em mol por litro do sal e a concentração em mol por litro só do cálcio depois, beleza? Nesses casos, você começa com a reação. Então você tem lá a reação química, beleza? A reação tá pronta. E aí o que eu faço? Eu escrevo a proporção estequiométrica, claro, que aqui é 1 mol para 3 mol e para 2 mol, e como eu não sei a solubilidade, eu uso x. Então eu terei aqui, ó, 1x que está para 3x, que está para 2x. Nós queremos o x, porque o x aqui, ó, é a solubilidade do fosfato de cálcio, tá legal? Escreve o KPS normalmente, concentração de cálcio ao cubo, que multiplica a concentração de fosfato ao quadrado. O KPS eu já tenho, vou fazer a substituição aqui. O meu cálcio vale 3x, então 3x ao cubo. O meu fosfato vale 2x, então 2x ao quadrado, beleza? E aí você vai ter uma equação para resolver. Não tem importância, pessoal, o expoente ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque é só você tirar a raiz do outro lado. Não existe só raiz quadrada, a gente sabe, tem raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, mesmo sisteminha. Potenciação e radiciação tem de estar em dia. A matemática toda tem que estar em dia para você poder entender bem a química analítica e a fisicoquímica, tá legal? Cobra muito, né? Agora, como que eu vou chegar na concentração do cálcio? Veja bem, para chegar na concentração do cálcio, tem que saber que a concentração dele é de 3x. Olha lá, ó, 3x que eu tenho no equilíbrio. E como o meu x vale 4 vezes 10 a menos 6, então seria 3 vezes 4 vezes 10 a menos 6, que vai resultar em 1,2 vezes 10 a menos 5, beleza? Eu espero que este vídeo tenha sido útil para vocês. Beijos, abraços, bons estudos e até a próxima!